Em agosto de 2022, Andrew Tate tinha 11,6 bilhões de visualizações no TikTok, mais buscas no Google por seu nome do que Donald Trump ou Kim Kardashian, além de um negócio online que atraía milhões de visualizações. Agora, seu nome quase não é mais ouvido na internet, e alguns dizem até ter esquecido que ele existia. Meu nome é Ryan Pictures, e vamos analisar a queda de Andrew Tate e atualizar sobre seu paradeiro. Antes de se tornar o homem mais pesquisado na internet, Andrew Tate era kickboxer profissional e tetracampeão mundial, mas foi só em 2016 que ele ganhou atenção generalizada ao aparecer no reality show britânico Big Brother. Para quem não sabe, Big Brother é um reality show onde estranhos vivem juntos em uma casa especialmente construída, isolada do mundo exterior, com câmeras e microfones monitorando-os continuamente. E ao longo da competição, os participantes são eliminados da casa por votação do público. Além disso, o último participante restante vence a competição e ganha um prêmio em dinheiro, que variava entre 70 mil e 100 mil libras. A personalidade barulhenta e combativa de Andrew Tate é justamente o perfil que os produtores buscam. Eu sou Andrew Tate, 29 anos, 4 vezes campeão mundial de kickboxing, considero-me mais inteligente que a média e fui campeão de xadrez desde os 3 anos. Meu maior trunfo é não ter medo de nada. Porém, sua primeira tentativa de fama junto ao grande público durou pouco, pois 6 dias depois, Tate foi removido da casa após um vídeo dele batendo em uma mulher com um cinto surgir. Mais tarde, ele posou sorrindo com a garota nas redes sociais, segurando um cinto após pagar para ela voar da Ucrânia, e revelou seu lado em entrevista. Esse vídeo é fetichista, estávamos encenando uma fantasia. Uma versão mais longa do vídeo mostra a gente rindo e eu batendo em mim mesmo, dizendo que não dói. Ainda somos amigos e ela está no Reino Unido comigo. Nunca bateria em uma mulher. No ano seguinte, ele e seu irmão Tristan se mudaram para a Romênia e juntos construíram um estúdio que faturou milhões usando garotas de webcam, vendendo histórias tristes para homens desesperados. No auge, os dois irmãos afirmaram administrar um estúdio onde 75 modelos de lingerie atendiam ligações de fãs que pagavam $4 por minuto. Mas Tate tinha ambições maiores do que um estúdio de webcam, porque em 2021 ele lançou a Hustlers University, uma comunidade de educação empresarial online. Por R$ 49,99 por mês, os usuários têm acesso ao Discord e a videoaulas que supostamente ensinam métodos de ganhar dinheiro, como investir em criptomoedas e copywriting. Foi então que a fama de Andrew Tate cresceu com o programa de afiliados da Hustlers University, onde seguidores ganhavam comissões por novos inscritos e eram incentivados a divulgar vídeos para conseguir mais indicações. Para obter mais visualizações e engajamento, eles publicavam os trechos mais polêmicos, onde Andrew fazia declarações como essas. A vida de um homem é mais difícil que a de uma mulher. Precisamos ter muita coisa para sermos importantes, enquanto a mulher só precisa de maquiagem. Quem acha que precisa de terapia é inútil. Porque nas realidades mais duras deste mundo frio, há pessoas na Síria cujas famílias inteiras foram explodidas, que ainda assim se levantam todos os dias, fazem pão e vendem nas ruas. Como resultado, isso levou a milhares de vídeos de Tate sendo postados nas redes sociais, gerando milhares de indicações e impulsionando Tate à fama viral. E em agosto de 2022, ele era uma das figuras mais famosas do TikTok, onde vídeos dele já haviam sido assistidos mais de 11,6 bilhões de vezes, enquanto em julho daquele ano, houve mais buscas no Google pelo nome dele do que por Donald Trump ou Kim Kardashian. Em menos de 3 meses, a estratégia fez com que ele ganhasse uma enorme quantidade de seguidores online, e potencialmente milhões de dólares, com 127 mil membros pagando 49,99 por mês para entrar na comunidade da Hustlers University. Mas a fama viral dele também teve um preço, porque o mesmo conteúdo que o tornava famoso também o tornava impossível de ignorar pelos motivos errados. Em setembro de 2017, Andrew publicou um tweet polêmico afirmando que depressão não existe, dizendo: há muito poucos homens gordos e solitários de 60 anos sem dinheiro, família ou hobbies que não estejam deprimidos. Isso não é uma doença clínica. Eles precisam mudar isso. A maioria dos deprimidos está infeliz com a vida, mas é preguiçosa para mudar. É simples. Muitos defendem a depressão e se irritam quando digo isso, pois usam isso para justificar seus fracassos. E claro, as pessoas ficaram indignadas com comentários dizendo: isso é possivelmente o pior, mais imprudente, mal informado e ignorante tópico que eu já vi.
Porém, Andrew ainda não havia terminado de ser o centro das atenções. Apenas um mês depois, ele foi além e disse que mulheres deveriam assumir parte da responsabilidade se forem assediadas sexualmente, afirmando: se você se coloca em posição de ser assediada, deve assumir alguma responsabilidade. Não estou dizendo que foi certo você ter sido assediada. Se você sai, conhece um cara e aceita as bebidas dele a noite toda, vai bêbada ao apartamento dele, começa a beijá-lo e ele toca seus seios, isso não é assédio. Quando ele já era uma das maiores estrelas das redes sociais, organizações passaram a agir contra ele, alegando que seu conteúdo misógino, racista e homofóbico representava ameaça real aos jovens. Como resultado, o grupo britânico anti-extremismo Hope Not Hate lançou uma petição para que plataformas de tecnologia removessem o conteúdo de Andrew Tate. Então, em agosto de 2022, as redes sociais começaram a remover suas contas com Facebook, Instagram, YouTube e TikTok, citando violações de suas políticas. E para colocar a dimensão dessa perda em perspectiva, antes de suas contas serem deletadas, Andrew Tate tinha 4,6 milhões de seguidores no Instagram, mais de 740 mil inscritos no YouTube e seus vídeos no TikTok tinham milhões de visualizações. Até a Stripe, plataforma de pagamentos usada pela Hustlers University, parou de processar pagamentos digitais para a academia. A Stripe não explicou por que encerrou a parceria com a HU, mas disse que suas regras proíbem atividades como esquemas de enriquecimento rápido. Mesmo assim, Andrew Tate não desistiu após seus banimentos. Ele voltou depois e relançou a Hustlers University em novembro de 2022, mudando o nome antigo para The Real World. Ao contrário da Hustlers University, que funcionava no Discord, The Real World tem infraestrutura autossuficiente, incluindo banco, sistema de pagamentos e servidores web próprios, segundo Andrew Tate. Isso significa que Andrew não dependerá das grandes plataformas de tecnologia que já atacaram suas operações. Nem todos aceitaram The Real World, um ex-usuário afirmou. O War Room de Andrew Tate ensina jovens a traficar mulheres para o trabalho sexual. The Real World é um esquema de marketing multinível que atrai crianças para recrutar membros para o War Room, e muitos pareciam concordar com essa visão. Em setembro de 2023, o Google retirou a plataforma de aprendizado online de Andrew Tate da Google Play após reclamações de ativistas de que o aplicativo The Real World é um esquema de pirâmide que explora adolescentes e os direciona para uma ideologia misógina. Da mesma forma, a Apple também adotou uma medida semelhante, mas enquanto ele lidava com seu negócio de educação online, algo estava acontecendo na Romênia que faria tudo isso parecer insignificante em comparação. Porque em 29 de dezembro de 2022, Andrew Tate e seu irmão foram presos na Romênia em conexão com uma investigação de tráfico humano. De acordo com o veículo de notícias, os dois irmãos estavam sob investigação por formar um grupo criminoso organizado responsável por sequestrar jovens mulheres e explorá-las, fazendo delas protagonistas de vídeos pornográficos destinados à venda em sites como o OnlyFans. Após a prisão, Andrew Tate perdeu 4 milhões de dólares em bens depois que as autoridades romenas apreenderam relógios de luxo e veículos, incluindo seu Rolls-Royce e um Lamborghini. Após 3 meses detidos pela polícia em Bucareste, os irmãos Tate conseguiram em 31 de março o direito à prisão domiciliar até agosto de 2023. Quando Andrew Tate foi liberado da prisão domiciliar pelo Tribunal de Bucareste, pôde sair de casa, mas não deixar Bucareste e arredores. Mas, é claro, Andrew não deixou isso passar e logo processou seus acusadores, pedindo pelo menos 5 milhões de dólares em uma ação no condado de Palm Beach contra uma mulher, seus pais, outra mulher que vivia na propriedade dos Tate em Bucareste e um amigo dela. Os irmãos afirmaram que os 5 conspiraram para acusá-los falsamente de tráfico de pessoas e estupro, o que lhes custou a liberdade e milhões em renda de redes sociais, podcasts e negócios. Apesar do juiz permitir o processo por difamação, ele rejeitou as acusações de Tate contra os pais dela e algumas contra as mulheres que o processaram. E por enquanto, ainda não há nenhum resultado final do processo, mas a polícia romena ainda não tinha terminado com ele, porque em agosto de 2024, a casa de Andrew Tate foi novamente invadida devido a novas acusações de tráfico de menores. Segundo a polícia, as operações recentes investigavam tráfico de pessoas e tráfico de menores, relações sexuais com menor, lavagem de dinheiro e tentativa de influenciar testemunhas.
E novamente, os promotores pediram ao juiz que mantivesse os irmãos sob custódia por 30 dias enquanto continuavam uma nova investigação envolvendo um total de 35 supostas vítimas, incluindo uma mulher que tinha 15 anos na época. Mas Andrew Tate negou tudo, denunciando o caso contra ele como uma armação e mentiras. Isso é uma armação, é absolutamente nojento. 30 dessas garotas dizem que não fizemos nada de errado. 2 são mães dos nossos filhos, nunca estiveram aqui na Romênia, disse ele. Mas então, em 19 de dezembro de 2024, o tribunal romeno devolveu o caso de tráfico de pessoas de Andrew Tate aos promotores, pelo motivo de que várias provas, incluindo declarações iniciais de 2 supostas principais vítimas e depoimentos de testemunhas, foram consideradas inadmissíveis. Então, em 6 de abril de 2026, Andrew Tate teve as restrições suspensas pela polícia romena e até maio de 2026 não houve condenação, pois nenhum julgamento foi oficialmente iniciado, já que o caso continua sob investigação. Mas a Romênia não foi o único país que estava atrás de Andrew Tate, porque enquanto o caso romeno seguia seu curso, outros 3 países já haviam começado a construir seus próprios casos. Tudo começou em março de 2024, quando a polícia do Reino Unido em Bedfordshire conseguiu um mandado de prisão europeu contra Andrew e Tristan Tate, com base em alegações de agressão sexual entre 2012 e 2015. Naturalmente, os 2 irmãos rejeitaram todas as acusações, dizendo: somos homens inocentes. Não, somos homens muito inocentes. E com o tempo, todos vão ver isso. Estamos muito ansiosos para terminar esse processo judicial e limpar nossos nomes. Mais tarde naquele ano, 4 mulheres britânicas processaram Andrew Tate por acusações de estupro e abuso, que são separadas das acusações na Romênia, centradas em abusos que supostamente ocorreram entre 2013 e 2016, antes de ganhar destaque nas redes sociais. Então, em 27 de março de 2025, uma modelo e ex-namorada chamada Brianna Stern, que diz ter namorado Andrew Tate por 10 meses, alegou em um processo judicial que Andrew a ameaçou e abusou dela durante um encontro sexual violento. 3 semanas depois disso, em 28 de maio de 2025, promotores do Reino Unido autorizaram 21 acusações contra os irmãos Tate, sendo que Andrew enfrentou 10 delas, acusações relacionadas a 3 supostas vítimas, incluindo estupro, lesão corporal, tráfico de pessoas e exploração da prostituição para obter lucro. Tristan, por outro lado, enfrenta 11 acusações relacionadas a uma suposta vítima, incluindo estupro, lesão corporal e tráfico de pessoas. Neste momento, Tate estava enfrentando processos legais ativos simultaneamente na Romênia, no Reino Unido e nos Estados Unidos. E a resposta dele foi partir para o ataque, porque os irmãos entraram com processos contra a Meta e o TikTok por mais de 50 milhões de dólares por terem banido ele das plataformas. Os processos alegavam que a remoção das contas dos irmãos nas redes sociais foi o ápice de uma campanha coordenada para suprimir, silenciar e destruir a reputação e o sustento de 2 homens controversos, mas que obedecem à lei. No entanto, em 29 de abril de 2026, a Meta conseguiu convencer um tribunal federal a anular esse processo. Enquanto os processos legais se acumulavam, Tate tentou lembrar a todos quem ele era no lugar onde sua identidade sempre foi intocável: o ringue. No final de 2025, foi anunciado que ele retornaria às lutas competitivas como parte do Misfits Boxing, competindo pelo cinturão dos pesos pesados contra um lutador chamado Chase Demore. Como tetracampeão mundial, ele achava que Chase seria um adversário fácil. Ele é da nova geração, fala muito e adora se exibir para chamar atenção e conseguir cliques. Era exatamente o que eu imaginava. Acho que ele está nervoso e tenta se convencer de que vai ganhar, dizendo coisas cada vez mais absurdas porque nada funciona. Por isso, só aumenta o tom. É só isso. No entanto, a realidade foi bem diferente. Um golpe desses, de jeito nenhum. É fácil de ver, você sabe disso. Andrew estava simplesmente exausto e não conseguiu desviar do golpe. Peso demais. Belo golpe de Chase. No 5º round, Chase Demore dominou claramente. E após 6 rounds, Chase venceu por decisão majoritária. E para Andrew, ele já tinha suas desculpas preparadas. 40 anos, 10 anos aposentado e um tempo em uma masmorra romena. Sempre foi difícil enfrentar alguém maior, mais jovem e mais ativo. Mas eu queria um verdadeiro desafio, não lutar contra um saco de pancadas ou alguém mais velho ou menor. Acredito que ganhei os 2 primeiros rounds. Como ele pesa 20 quilos a mais, se apoiou em mim e isso me cansou um pouco. Não desisti, nunca desista. Nunca recue, nunca se renda, lute até o fim, caia lutando. Sem desculpas, a preparação foi ótima. O tempo é o fogo que nos consome.
mas parecia que a opinião do público era o oposto, com pessoas comentando: maior derrota oral da história moderna. E Andrew, eu não tenho desculpas, mas sou mais velho, mais leve, já estive na cadeia e não luto há 10 anos. Mas a derrota em si nem foi a pior parte, porque assim que a luta acabou, as pessoas começaram a investigar o histórico competitivo dele de verdade. Um analista de MMA chamado Napoleon analisou toda a história da carreira de kickboxing de Andrew Tate com um vídeo intitulado A Jornada Falsa de Paul e Tate. E outro youtuber, Low Extras, resumiu o vídeo perfeitamente dizendo o seguinte: metade das lutas que Tate supostamente venceu não tem nenhuma evidência de que realmente aconteceram. Mais de 2/3 das lutas que puderam ser verificadas como reais foram contra adversários que não têm registro de terem lutado com ninguém, além de Tate. Dos 4 títulos mundiais que ele conquistou, 3 foram contra adversários sem histórico, além das lutas com Tate, e o 4º contra um homem com mais derrotas do que vitórias. Nenhum título que ele ganhou é de alto nível, e ele só enfrentou 6 lutadores com cartel positivo, perdendo para 2. Como resultado, muitos se surpreenderam ao saber a verdade e alguns comentaram: adoro que o título mundial de um adulto vale menos que o campeonato estadual de luta livre do meu filho. O único histórico de vitórias que Tate já teve foi a proporção entre as mulheres que ele traficou e o tempo que cumpriu na prisão. Mas, embora essa derrota tenha sido ruim, ela não se compara ao que aconteceu em Miami. Em janeiro de 2026, a Miami Local News noticiou sobre o clube Vicular, os irmãos Tate, Nick Fuentes, Sneako e Myron, por tocarem a música proibida de Ye. 2 funcionários do clube foram demitidos por tocar a música e quase todos os clubes de Miami agora os baniram. E foi isso. Ei, cara, isso aí vadia. E isso não agradou nem um pouco o prefeito de Miami. Heil Hitler e Adolf Hitler, não posso acreditar que estamos vendo isso e testemunhando em Miami Beach. Assim como outros líderes locais. Isso não é aceito em Miami Beach, nem deveria ser em nenhum lugar. Falei com os donos dos clubes. Eles não são bem-vindos. Como entraram nesse clube? Foram recebidos de braços abertos. No entanto, a resposta de Andrew Tate foi a última coisa que seu público esperava. Primeiro, ele desconversou completamente. Eu não quero ficar culpando outras pessoas, etc. Um monte de músicas foram tocadas naquela noite, nenhuma das quais eu pedi. Nenhuma. Eu entro em uma boate e músicas são tocadas. Infelizmente, se qualquer coisa acontece perto de mim, isso é ligado ao meu nome. Eu não pedi para tocarem. Eu não dancei. Eu não cantei. Na verdade, você só me vê lá, saindo furioso do ônibus e dizendo que isso é ridículo. Vou embora. Mas eu sei por que foi tocada. Porque chama a atenção em um mundo onde todos estão sempre entediados. Por isso, esses jovens são sempre estimulados a fazer algo cada vez mais chocante. Então ele atacou outra pessoa. Acho que nem colocaram a música. Tenho que adivinhar. Talvez Sneako tenha colocado, alguém que já encontrei várias vezes. Antes de explicar o real motivo do incidente, sinceramente. Eu acho que eles são só crianças. Isso gera uma reação. Eles acham que são engraçados. Eles estão na internet. Eles precisam de uma reação. Eles querem curtidas e só fazem merda. É isso que eu acho. Eu acho que eles estão literalmente só retribuindo. Mas Sneako não concordou com isso, como ele apontou em outra transmissão ao vivo. Você também ria disso e tocou a música. Eu estava na Espanha com Ye quando você postou um vídeo ouvindo a música no seu Bugatti. Também mostrando o momento em que Andrew toca a música. Eles estão filmando você no avião? Olha! Como assim? Por isso achei que a música ia ficar de boa, porque vi esse vídeo. Não tô fazendo isso pra dedurar. Eu vi isso na Espanha com Ye. Estou desconfortável, não acho graça. Por que eu tentaria te apunhalar pelas costas? Não tocaria uma música que te deixasse chateado. Depois disso, Sneako então declarou que Andrew não era mais o Top G. É um meme sobre um homem branco no avião que começou a falar o hard R, querendo parecer ousado por dizer uma ofensa racial, mas ele recuou diante do antissemitismo. Não tente ficar aqui e falar, eu sou o cara firmeza. Eu vou dizer as palavras que você não quer que eu diga. O que seu advogado está dizendo então? E sobre o que você fala no podcast do PBD, dizendo que começou, está horrorizado e não ouviria essa música? Você não merece essa coroa do Burger King. Ela é para o Top G. Tire-a. É difícil pra caralho? É minha coroa. Roubei essa porcaria. E parecia que muita gente também concordava com ele, dizendo que Tate sempre foi um covarde e que Tate é dominado e desmorona sob pressão. Mas não foi só o incidente de Miami, porque mais ou menos na mesma época, um vídeo antigo ressurgiu mostrando Tate explicando por que ele não lê livros.
Ler livros é uma forma muito barata de, acho que, se entreter. Eu não chamaria isso de entretenimento porque meu cérebro é avançado demais. Eu sou inteligente demais para ler. E você vai dizer que pessoas inteligentes leem. Não. Eu preciso de ação e caos constante para me sentir satisfeito. Quero dirigir um supercarro, brigar, transar com várias mulheres, tomar champanhe e enlouquecer. Não consigo só ficar sentado. E o pirata no barco? Tipo, só para as pessoas com cérebro lento. E depois de enfrentar muitas críticas na internet, Andrew Tate respondeu dizendo o seguinte: sempre tem algum cara fodido que lê livros, que fica realmente irritado pelo fato de eu ter uma coleção de carros de 110 milhões de dólares e 400 milhões de dólares em propriedades ao redor do mundo. Eu sou uma das pessoas mais conhecidas e relevantes. Eu sou uma das pessoas mais famosas do maldito planeta. Me pedem para participar de podcasts sobre qualquer assunto, sobre mulher, geopolítica, dinheiro, o que você imaginar. Não existe um maldito assunto na Terra que todo podcaster que esses perdedores assistem não me implore, Andrew Tate. Por favor, você pode vir no meu programa? Por favor, com suas opiniões. Como eu consigo todas essas opiniões incríveis sem ler livros? Essa reação foi reveladora, pois quem realmente não se importasse com a opinião alheia não faria o que ele fez depois. No início de abril de 2026, ele lançou uma newsletter no Substack, que é uma plataforma que permite que escritores ganhem taxas de assinatura diretamente de quem assina suas newsletters. E até 14 de abril, ele alcançou 1,1 milhão de assinantes e ficou em segundo lugar no ranking de notícias em ascensão do Substack, mas havia apenas um problema. Uma organização chamada Justice for Prosperity Foundation decidiu realmente analisar essas 1,1 milhão de contas em um artigo intitulado Andrew Tate está orquestrando sua volta, um aviso para todos nós. Eles fizeram uma auditoria em uma amostra de 951 assinantes e descobriram que 75% das contas analisadas não tinham biografia, publicações ou atividade visível em outros lugares do Substack, e sua única função observável é assinar as newsletters de Tate. Então, 10 dias depois que Tate anunciou essa marca, sua contagem de seguidores caiu de 1,1 milhão para 980 mil em 24 de abril. Isso levou à conclusão de que Tate importou uma lista pré-existente de e-mails, provavelmente de suas próprias plataformas, sem consentimento dos envolvidos. E os números mais amplos deixaram isso ainda mais claro, já que a YouGov, um grupo global de pesquisa de dados e análises, acompanhou a opinião pública sobre Tate tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido em 2026. No Reino Unido, 79% dos adultos já ouviram falar dele, o que parece exagerado até ver o próximo número, porque 63% dos adultos do Reino Unido tinham forte antipatia por ele e apenas 11% tinham uma visão positiva. Nos Estados Unidos, a diferença era menor, mas ainda significativa, já que 35% não gostavam dele. Só 12% gostavam dele, mas o mais revelador eram suas atividades nas redes sociais. Em 14 de abril de 2025, uma empresa de pesquisa chamada Open Measures acompanhou as postagens dele em várias plataformas durante um período de 2 anos. No Getter, uma plataforma de mídia social construída sobre a base da liberdade de opinião e expressão, ele passou de cerca de 77 postagens por mês em 2023 para 18 postagens por mês no início de 2025, o que representa uma queda de 77%. No Truth Social, ele passou de cerca de 58 postagens por mês em 2023 para 17 postagens por mês no início de 2025, o que representa uma queda de 44%. E no X, a única plataforma convencional que o deixou voltar, a empresa Open Measures descobriu que, no período de 3 semanas da nossa investigação em março e abril de 2025, Tate perdeu mais de 100 mil seguidores. Se você gostou deste vídeo, provavelmente vai gostar dos próximos também. E não se esqueça de se inscrever.